Olá, gente, tudo bem? Continuando então o nosso vídeo sobre bebês interrogam o currículo. Lembrando que depois a gente vai fazer um simulado sobre isso, né? Então, deixa eu diminuir a tela aqui. Paramos aqui no, no nosso estudo, né? Na nossa leitura. E agora vamos retomar aqui. Olha só, voltando aqui, deixa eu aumentar a tela para ficar bacana aqui, para todo mundo poder enxergar, né? Então a gente estava falando do currículo na creche, falamos de dois autores, falamos da importância da creche ser vista como educação, né? E falamos aí as várias discussões com relação ao currículo da creche. E aí vamos falar aqui, né, das primeiras noções sobre o mundo se constitui no encontro e na interação com adultos e outras crianças, marcados pelas relações de emoção e afeto, pelas oportunidades, práticas culturais e as linguagens simbólicas que aquela sociedade sugere, né? Então, lembrando aí tudo que a gente viu, discutiu aqui sobre a educação em creche, como que a gente deve olhar para a creche como realmente uma prática pedagógica. Falamos aqui, discutimos o currículo, e aí a autora ela traz aí duas propostas de currículo do Godzone, né? E Stenhouse, espero que eu tenha acertado os nomes, né? E aí esse envolvimento colaborativo, esse currículo participativo e não um currículo prescritivo, né? Então, continuamos aqui nessa ideia. Aí coloca aqui, ó, nessa perspectiva, o viver não pode ser previamente determinado, pois a criança não sente e não pensa como os adultos. Todos têm que aprender a falar, a cantar, a desenhar, a modelar, a dramatizar, a dançar. Ou seja, tem que aprender a narrar o vivido e o que pode ser vivido para situar-se na convivência coletiva. Então, importante essa ideia está sempre no texto aí colocada como essa participação, né? A gente olhar para a criança, para os bebês, como seres que interagem, que participam, tá? Parece que construímos histórias do chamado mundo real de forma bastante semelhante como construímos histórias fictícias. As mesmas regras de formação, as mesmas estruturas narrativas. Simplesmente não saberemos e nunca saberemos se aprendemos sobre a narrativa a partir da vida ou sobre a vida a partir da narrativa. Provavelmente ambos. Brunner. E essa ideia da narrativa no currículo está presente aí nesses autores que eu citei, tanto no Goodson quanto no Stenhouse, tá? Implica, porém, compreender que o notável não é tanto o conteúdo dessas histórias que nos prendem, mas seu artifício narrativo. Configuramos-nos na e pela narrativa a partir do modo como concebemos e assumimos a nós mesmos como personagens nas opções, nas atitudes, porque nos encontramos lançados desde o início à abertura das linguagens que nos permite compartilhar sentimentos e participar do mesmo mundo. Assim, cada um de nós configura os acontecimentos dispersos da sua vida, tecendo uma interpretação pessoal. E vocês lembram que o texto, né, no primeiro vídeo lá eu falo, começa com a Arendt falando: cada criança é um ser, cada criança é uma história. Isso está bem presente na ideia do texto. Está toda hora retomando essa ideia. Olha, a criança, cada seu tempo, cada criança uma história, cada criança uma narrativa, cada criança vem de uma família, de uma cultura, essa pluralidade que nós temos aí, essa diversidade que nós temos na educação. Nessa perspectiva, a vida humana não se circunscreve nos limites biológicos, torna-se humana em sua abertura às múltiplas linguagens, né? O mundo é cheio de estímulos, cheio de movimentos, cheio de transformações, e dentro desse cada um vai ali, como ele coloca aqui, ó, tecendo uma interpretação pessoal de todas essas relações que acontecem na nossa vida.
aqui o importante a reter é que, por não vir naturalmente, temos que aprender o pensamento narrativo, assim como o pensamento lógico-matemático. Para que as narrativas tornem-se produção de significado, é preciso trabalho de nossa parte. Precisamos lê-la, produzi-la, analisá-la, entender seus mecanismos, sentir seus usos e discuti-las. Então a ideia da construção desse currículo interativo, desse currículo narrativo, sim, tem o papel importante do professor para produzir que essa narrativa tenha, né, sentido, que ela tenha significado, que a gente possa trabalhar com ela, que a gente possa produzir, analisar, enfim, refletir sobre essa realidade que está colocada. Então, não é uma coisa espontaneísta, eu chego lá e faço, não. Existe, como a gente falou, são muitos estímulos. A educação infantil na creche, ela tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí é preciso que tudo, né, ou que grande parte desses acontecimentos estejam bem planejados para que a gente possa obter o melhor trabalho possível. É porque as narrativas dizem respeito ao modo como experimentamos e interpretamos o mundo, como estruturamos os relatos de nossas experiências e nossas crenças mais estimadas, que por ela nos projetamos e nos reconhecemos, e assim podemos compreender e configurar os modos de nos constituirmos com os outros na convivência. Ou seja, na interação, gente, com o outro, é que a gente vai construindo ali a nossa vida, a nossa experiência, as nossas convicções, os nossos dilemas, né? E isso a gente começa desde a infância, certo? É claro que cada etapa da vida, o pensamento vai se tornando às vezes mais complexo, né? Vamos criando novas relações, por exemplo, quando a gente estuda, trabalha, vive em família, casa, a gente vai tendo uma complexidade cada vez maior de interações, e isso, claro, tem um impacto na nossa vida e no nosso desenvolvimento. Mas isso começa desde a creche, certo? Desde a tenra infância. E aí fala assim, também significa compreender que é através do corpo performático que as diferentes linguagens emergem das brincadeiras que as crianças interpretam a convivência. A prática social das brincadeiras exige o encontro das linguagens. São as culturas da infância sendo produzidas pela criança em interação com os adultos, que dela participam e são ativadas pelos processos vitais de interações e transformações linguageiras. Então, a brincadeira ela tem um aspecto muito importante no aspecto da interação, e aí você tem interação da criança com o adulto, isso é muito importante. Você começa ali uma grande troca de informações, porque o adulto é de uma geração, a criança é de outra geração, então brincadeiras que vão perpetuando ali ao longo da história, brincadeiras novas que surgem no meio do caminho, brincadeiras que as próprias crianças às vezes colocam ali para os adultos, enfim, é uma troca muito rica que se estabelece nesse momento. As crianças, em suas culturas infantis, recompõem a cultura material e simbólica de uma sociedade. Elas fazem sua releitura do mundo, leem o mundo adicionado de novos elementos geracionais. Lembra do texto? Começa com a frase: cada ser humano novo que nasce é uma nova história. E claro, são gerações diferentes, gerações que vêm ali com mudanças. Eu citei o exemplo lá no vídeo da tecnologia, né? As crianças já nascem e observam que a gente vive num mundo tecnológico, então para elas o touch do celular é algo muito tranquilo, né? Parece que elas já... Tem até um vídeo que está circulando aí na internet, crianças que nascem em 2080, aí a criança já nasce, já pega o celular, né? O médico desmaia, ela já vai, tira uma selfie com a enfermeira.
enfim. Então as crianças hoje, claro que elas trazem novos elementos. Um desses, a tecnologia, né? Recriando, reinventando o espaço privilegiado para interpretação e produção da cultura infantil são as brincadeiras que ocorrem na convivência, que ocorrem no convívio e nas interações entre pares, meninos e meninas, de atividades de idade próxima e na vivência de situações reais e imaginárias, o que proporciona o encontro entre as culturas adultas, familiares, midiáticas, políticas, étnicas, de gênero, de região e as novas culturas infantis. Essa grande troca, né, essa grande retroalimentação da humanidade, que você tem uma geração, né, trabalhando com a outra e aprendendo com a outra. Então, nós resgatamos elementos que estavam na nossa geração, que essa geração talvez não tenha tão presente. Eu vou dar um exemplo aqui, as cantigas de roda. E a gente traz esse elemento da nossa infância e troca com o elemento da infância atual, incorpora. E às vezes essa cantiga de roda, ela é feita uma releitura, né, de toda essa questão. Eu lembro que é muito... sempre o pessoal fala daquela música Atirei o Pau no Gato, né? E aí que o gato não morreu, né? Na nossa época a gente cantava assim, atirei o pau no gato, totô, mas o gato totô não morreu. E hoje se canta de forma diferente, né? Porque se reinterpreta, atirar o pau no gato, né? Não é uma coisa legal e tal. E aí se faz uma releitura disso, e se canta de forma diferente, porque hoje existe uma nova preocupação que está em voga, questão de respeito aos animais, respeito ao meio ambiente, né? Que talvez na nossa cultura infantil, eu estou falando da minha geração, isso não era tão presente assim, né? Não era, então a gente tinha brincadeiras às vezes até de estilingue, né? Atirar em passarinho. Eu lembro de uma coisa que a gente fazia na infância, que era pegar morcego com bambu, né? Então você chacoalhava o bambu lá e para pegar o morcego, porque você fazia várias vezes o som, isso confundia o morcego que se orienta pelo som, e ele batia no bambu e caía. E a gente capturava os morcegos. Então, são coisas que hoje não dá para a gente, né? Hoje o pensamento, eu pensaria, nossa, né, coitado do morcego, a gente... Porque a nossa geração não tinha essa preocupação, não era ali presente. Você pega as crianças hoje, as preocupações com os animais, com os bichos, com a natureza, é muito maior do que a minha geração tinha, tá? Isso é o bacana, né? É o bacana. Aí ela coloca aqui, ó, a necessidade de brincar, de repetir aquilo que nos parece a mesma brincadeira todo dia, é um grande esforço de inventar o tempo, a memória e a história. E é bacana que quem tem filho, né, sabe que às vezes a criança quer assistir um desenho e ela assiste aquele desenho milhões de vezes. Você não aguenta mais, você decora as falas, você decora até o que os personagens estão dizendo. Porque a criança vê aquilo uma vez, vê duas, ela vai sempre achando aspectos diferentes. E como ela está num aprendizado muito acelerado, ela, cada vez que ela vê, ela vai notar coisas diferentes. Para ela é uma grande descoberta, porque cada vez que ela assiste, ela está ali, né, fazendo pensamentos, reflexões diferentes. E você já não aguenta mais, porque você já viu aquilo 300 mil vezes. Né? Mas para a criança aquilo é sempre, cada hora que ela vê, cada dia que ela aprende uma coisa nova, ela vai relacionando ali, vai fazendo construções e tendo uma leitura diferente. Resgatando as interrogações dos bebês, tá? Então, para resistir à tendência de fazer da educação infantil uma escola elementar, facilitada ou simplificada, e investir na proposição de outro modo de pensar e organizar o cotidiano da creche, propomos refletir sobre algumas das interrogações que os bebês fazem à educação. Isso é extremamente importante no texto, né? Vai trazer aqui uma reflexão sobre essas interrogações. Que interrogações as crianças poderiam fazer sobre o texto? Né? Que interrogações seriam essas? Então essa é uma parte elementar aí do nosso texto. Né?
Deixa eu só mudar aqui de novo para ficar justinho aqui. Eu acho que aumentei aqui. Então, né, para a gente não simplificar demais essa fase tão importante. E quais são essas interrogações? A expectativa é destacar o currículo da creche como um lugar e tempo que tenha como foco não apenas a presença e a participação da criança pequena, mas também a opção pedagógica de ofertar uma experiência de infância rica, diversificada, complexificada pela intencionalidade de favorecer experiências lúdicas e com múltiplas linguagens, favorecendo a construção de narrativas que possam oferecer sentido à vida e às aprendizagens. Quanto mais rico, mais estimulante a gente tiver esse ambiente, melhor para a criança. É por isso que a creche ela tem que ter realmente um ambiente bastante estimulante, bastante rico nesse sentido. Uma infância na qual a qualidade da atenção às crianças de 0 a 3 anos seja discutida socialmente e partilhada, ou seja, estabelecimento aberto para discussão com a família e com a sociedade sobre qual infância e formação queremos oferecer às crianças. E nesse sentido, é importante que a gente faça o debate com as famílias, com a sociedade, sobre a creche e a importância da creche e que a creche seja olhada como um ambiente educativo e não apenas como um ambiente de cuidar. Por isso, gente, que a gente tem que sempre posicionar que creche, por exemplo, tem que ter férias. Claro que tem que ter, porque a criança tem o direito a essa convivência com a família maior, esse período com a família, com os irmãos que também estarão de férias, se ela tiver irmão, com os primos, se ela tiver primos. É importante, né? Porque a gente às vezes eu vejo que muitas discussões caminham no sentido assim, a creche é para a mãe trabalhadora, a creche. Claro que a creche também atende essa situação da mãe trabalhadora, do pai trabalhador, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer que a creche é educação. A creche não está ali apenas porque a mãe e o pai trabalham. A creche está ali também para a mãe e para o pai que não estão trabalhando, porque a gente tem que olhar a creche como um ambiente educativo. E muitas vezes se olha a creche apenas como uma necessidade social. Tá? Os bebês em seu humano poder de interagir, ou seja, em sua integralidade multidimensional e polissensorial, né, negam o ofício de aluno e reivindicam ações participativas voltadas para a intersecção do lúdico com o cognitivo nas diferentes linguagens. A conciliação entre imaginação e raciocínio, entre corpo e pensamento, movimento e mundo, exige planejar, promover situações e experiências possam ser vividas por um corpo que pensa, né? Então, o bebê pensa, certo? O bebê, esse bebê que ele é multidimensional, tem ali vários aspectos, ele é polissensorial, né? Várias coisas ali, ele está desenvolvendo ali de uma forma rápida, aprendendo, sentindo coisas, aprendendo coisas numa velocidade muito grande, tá? E aí a creche tem que estar preparada, né, para isso, tá? Então, supõe a consideração da ação, da ação pedagógica da creche a relevância de favorecer processos de aprender e operar corporalmente linguagens e narrativas a partir de brincadeiras e das repetições lúdicas. Aqui o divertimento, a sensibilidade, a alegria, o encanto do bebê pelo encontro com sons, cores, sabores, texturas, odores, toques, olhares, por isso que ele é multi, tá? Tornam-se fundamentais porque são uma necessidade cognitiva, um faro para a inteligibilidade
das coisas, seus sentidos para a existência. Então é aquilo, repetindo aqui o que eu estou falando, quanto mais rico a gente proporcionar estímulos para essas crianças de som, de cor, de sabor, de textura, de olhar, de toque, né? Tudo isso faz o desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, as funções específicas da creche, do ponto de vista do conhecimento e da aprendizagem, são favorecer experiências que permitam aos bebês e às crianças pequenas a imersão cada vez mais complexificadora em sua sociedade, através de práticas sociais de sua cultura, das linguagens que essa cultura produz, e para poder interpretar, configurar e compartilhar sensações e sentidos que significam estar junto no mundo, construindo narrativas em comum. Então, isso realmente é um grande desafio. Primeiro, porque a gente precisa conceber a creche como um ambiente educativo. E isso tem que ser o principal da creche. Significa que a creche não faz o cuidar? Faz o cuidar sim, porque está na lei. Cuidar e educar são indissociáveis, são práticas que não se separam, estão unidas, né? Agora, quando as autoras aqui falam de currículo na creche, isso é um desafio, porque às vezes, né, a impressão que o senso comum tenha, e às vezes até além do senso comum, é de que a creche é um lugar, né, para deixar as crianças, e não é isso, tá? Então, trata-se de um radical desafio à educação de 0 a 3 anos, pois exige compreender o currículo não como um pleno prévio de ensinar às crianças, como abertura à experiência de viver juntos, bebês, crianças pequenas, adultos, professores, a situações contextualizadas em narrativas. A dificuldade está em mudarmos a nossa concepção do currículo como fabricação do humano. E até nós vimos uma frase da filósofa Hannah Arendt que fala: o ser humano não é fabricado, ele nasce. E isso é muito bonito, porque nós não estamos ali para fabricar crianças, nós estamos ali para desenvolver plenamente aqueles seres humanos. E desenvolver plenamente os seres humanos não pode estar nessa fase aliado a um currículo prescritivo. Faça isso, faça aquilo. Bebê de 0 a 1 ano, faça isso, faça aquilo. Existem concepções que são construídas de acordo com as crianças, em acordo com as crianças, e de modo a interagir, a ver, analisar aquela turma e aí sim construir ali uma narrativa, como propõem os autores, um currículo interativo que atenda aquelas crianças, tá? Para currículo como criação, ação e narração do humano, já que diz respeito ao agir e, portanto, ao risco e arriscar-se em linguagens. Para Arendt, agir é como um segundo nascimento, pois mantém uma estreita relação com a condição humana da natalidade. Não há aqui utilidade, mas pluralidade que necessita ser narrada. Implica priorizar a atitude de respeito à condição humana de buscar sentidos para o viver junto. E aí a creche tem um papel importante, gente, nas crianças, no aprendizado, nesse viver junto, nesse conviver junto, de aprender situações que são importantes para o respeito à condição humana, o respeito à vida, o respeito à sociedade, o respeito à vida em grupo, tá? Trata-se de um currículo comprometido com escolhas prudentes, mas também apaixonadas, pelo que efetivamente importa para o significado da vida, para aquilo que torna a vida digna de ser vivida na esfera pública e planetária. E aqui a gente vai encerrar, e esse ponto é muito importante e muito reflexivo. O que é significativo para a educação? O que é importante para que a gente viva no mundo, para que a gente viva nessa esfera pública, para que a gente viva nesse planeta? Eu dei aqui significados, por exemplo, de respeito ao meio ambiente, respeito ao outro, o quanto isso é importante
no nosso mundo, o quanto talvez nós estamos sentindo falta disso no contexto atual, a falta de empatia, a falta de respeito ao outro, a falta de sentimentos de solidariedade, a falta de vivermos uma sociedade que muitas vezes só pensa no dinheiro, no lucro, nos bens materiais, e que tudo isso a gente precisa de alguma forma contribuir e colaborar para mudar esse cenário. A creche é sim um espaço de educação extremamente importante, extremamente transformador, e que quando a gente tiver a noção dessa dimensão da creche e do trabalho que tem que ser feito ali a partir do 0 aos 3 anos, certamente nós vamos dar um grande salto de qualidade na educação do nosso país, tá? Então, finalizamos isso, gente, e aí vamos fazer depois as questões, né, o simulado, para a gente poder aí fazer uma reflexão. São textos que caem aí, né, no concurso, vai cair no concurso de Carapicuíba, mas cairão em outros concursos também, se você está vendo esse vídeo depois. E é sempre importante você fazer essa leitura do texto, pensar nisso, porque quando você lê um texto, você tem que pegar as ideias principais, porque as perguntas virão das ideias centrais, né? Das ideias, normalmente vêm das ideias centrais. E aí você tem que entender o que o texto quer transmitir, o que tem ali de importante para você fixar para responder na prova, tá bom? Então, um grande abraço e até uma próxima.